Tem uns vídeos aqui, voltando a uns vídeos atrás, né, aqui no canal, que eu falei sobre os convocados, né, especialmente o Vinícius Rocha, que foi para o Mundial com a seleção brasileira, e o Vinícius até tem entrevista aqui no canal, em collab com o Noronha lá no Elvin de Santos, claro. A gente fez a entrevista com ele e o Davi Nogueira, antes da convocação, inclusive. E também a convocação do Cauã Miranda, né, que estava atuando por Portugal na Taça das Federações, que terminou hoje, com o Portugal sendo campeão e o Cauã participando de todos os jogos aí do título. Mesmo sendo uma categoria acima, né, um torneio sub-16, o Cauã é sub-15, então vou fazer a atualização aí desses dois meninos que estão disputando essas competições. No caso do Cauã, acabou. O Brasil, com o Vinícius Rocha, estreou hoje, né? E amassou Honduras, fez 7-0. O Vinícius deu assistência, ele foi reserva, mas entrou no segundo tempo e deu uma bela assistência para o último gol, inclusive. Então, vou atualizar sobre isso e também falar sobre o Sub-15, que eu tive que deixar passar, né? Porque o jogo aconteceu sábado, o jogo da volta contra o Corinthians. Infelizmente, o Sub-15 foi eliminado do Campeonato Paulista da categoria nas quartas de final, nos pênaltis para o Corinthians, né? O jogo foi 1-1 na ida aqui na Vila, 1-1 lá também na Fazendinha. E nos pênaltis, curioso, porque essa geração tinha eliminado o Corinthians ano passado nos pênaltis e acabou sendo eliminada esse ano. Vai falar rapidinho da partida, porque como eu falei, aconteceu no sábado e foi 3 horas da tarde. Ou seja, não deu para assistir por causa do jogo profissional que foi às 4, né? Acabou que os dois terminaram 1-1 e os dois foram uma merda pro Santos, né? Mas, enfim, antes de qualquer coisa, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se você puder se tornar membro também, fique à vontade. Mas pelo menos o like e a inscrição, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo na terça, não sei se tá indo lá na terça ou na quarta, mas gravei na terça, porque foi o dia que terminou a competição. E eu vou começar falando do Cauã, né? O Cauã, porque foi uma competição que não foi transmitida, tá? A competição não foi transmitida, tá? Então a gente teve que caçar muito aqui melhores momentos. E eu confesso que eu só achei de 2 jogos, né? Que foi até o jogo do título contra a Inglaterra, né? Esse você acha fácil. E contra a Turquia. Mas contra a Gales eu não achei. Portugal venceu os 3 jogos, tá? Mas o mais importante era falar do Cauã. E que, de novo, por só ter os melhores momentos, não teve transmissão o torneio. Não deu pra ver muita coisa. Mas o que dá pra gente falar foi, o Cauã foi titular na estreia contra... não, desculpa, o Cauã foi reserva na estreia contra a Turquia. Portugal venceu por 2-0. Ele entrou até no segundo tempo, tá? Atuou ali por cerca de 20 minutos e participou do segundo gol até, que sacramentou a vitória portuguesa sobre a Turquia, que era anfitriã, tá? O torneio aconteceu na Turquia. O Cauã começa a jogada do gol, dando início ao contra-ataque, saiu dos pés do Cauã, que lá ele jogou com o nome de Cauã Araújo, aqui ele joga como Carioca, tá? Apelido, claro. Até ano passado, o 23 era Cauã Miranda, mas enfim. É o Carioca, lateral esquerdo, tá no Sub-15 atualmente. E ele começa a jogada, dando início ao contra-ataque, puxando o contra-ataque e termina lá na frente, com o gol do artilheiro lá, tal de Rafael Cabral, não era o nosso goleiro, que foi artilheiro da competição, inclusive. Na segunda rodada, o Cauã foi titular contra o País de Gales, tá? Que foi 3-0. Foi substituído aos 81, né? Ou seja, faltando 9 minutos. Não participou de nenhum dos gols nessa partida. E na final, né, no último jogo, ele foi reserva também, entrou já nos 10 minutos finais, aos 82, né? Os 8 minutos finais contra a Inglaterra. Vitória por 2-1 de Portugal, né? Portugal foi campeã. E de novo, uma geração acima da dele, né? Porque é sub-16 e o Cauã é sub-15. É uma geração, um ano, né? Melhor dizendo. Que bom que teve essa experiência aí, bem legal. O filho do Cristiano Ronaldo, inclusive, jogou também nesse torneio. Marcou gol, inclusive, né? Não sei se na final. Acho que não foi na final. Não, na final não. Ele marcou no segundo jogo, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Cadê? É isso mesmo, no segundo jogo contra o País de Gales. Fez um gol. E, enfim, acho que é isso. O Cauã é um jogador como vocês já até viram a entrevista dele aqui, né, no canal, se não eu posso até deixar durante esse vídeo, um jogador de força que tem bastante chegada ali de fundo. É um jogador que tem um bom tamanho para a idade dele já também, e tem capacidade, me pareceu, eu ainda vi muito pouco, né, vocês sabem,
comecei a ver o Sub-15 mais a fundo esse ano. Ano passado eu vi mais nas fases finais, até porque ano passado ele era Sub-14, né, nem 15. E me parece ser um lateral aí bem interessante. Não é uma geração das mais talentosas, é bem verdade, essa Sub-15 do Santos que eu vou falar daqui a pouco. Sobre o Vinícius Rocha, o Vinícius, como eu falei, deu assistência, o Vinícius também, ele tem 16 anos, está jogando o Mundial Sub-17, ou seja, está no ano ruim, mas é muito talentoso, certamente por isso foi escolhido aí para integrar essa equipe. Claro que o jogo tinha um nível de enfrentamento um pouquinho mais baixo, né? O Brasil é muito melhor que Honduras. Na próxima rodada o Brasil acho que pega a Indonésia, que hoje perdeu para a Zâmbia também, ou seja, um nível também bem fraco. O Brasil deve ganhar fácil. Apostaria até por isso o Vinícius ser titular em algum confronto, pelo menos nessa primeira fase. Mas ele entrou no jogo em 15 minutos, né? Nos 15 minutos finais ali. 15, 20, se você... Não, nem chegou a dar 20, tá? Com os acréscimos, mas teve uma boa participação. E no geral, o jogo passou na Casa TV, tá? No geral, dá pra ver lá os lances ainda, tem o jogo completo lá. Boas participações ali do Vinícius, pedindo a bola a todo momento, querendo o jogo. E conseguiu dar essa bela assistência. Não posso colocar em vídeo aqui, tá? Porque por ser jogo da FIFA, seria tipo, por mais que seja Sub-17, é tipo eu pegar vídeo da Copa do Mundo e colocar aqui. Não pode de jeito nenhum, que senão toma copyright na hora. Mesmo sendo da Cazé TV, porque a transmissão principal é da FIFA, entendeu? Mas eu coloquei esses prints aí, a jogada foi assim, ele domina e dá um tapa pelo alto, um belo gol. O Gabriel Neck, jogador do Grêmio, que inclusive é muito bom jogador também, esse menino, começou no banco. Tanto que, se eu não me engano, ele é um camisa 10 até dos convocados, mas começou no banco. E por fim, o Sub-15 sendo eliminado, né? Depois de empatar em 1-1 contra o Corinthians, né? Na Fazendinha. O gol foi marcado pelo Ravi, eu sempre esqueço. O Ravi, que jogou como titular no lugar do Inácio, eu não sei porquê, confesso, não cheguei a perguntar nem a falar com ninguém, mas o Inácio não jogou, que é o principal jogador dessa equipe, então estava fora. O lateral esquerdo mudou, claro, porque o Carioca justamente estava lá com a seleção portuguesa, então jogou o Lucas Gomes. O Lucas Gomes, que é lateral direito, estava improvisado na esquerda, né? Então tiveram essas mudanças em relação ao jogo de ida. Eu confesso que eu fui assistir o jogo mais em velocidade acelerada depois, né, para poder falar. O Santos me pareceu bem abaixo do que apresentou na Vila. Na Vila tinha sido um jogo bem movimentado, bem disputado e tal. Até pelo calor o ritmo baixou muito, mas o Santos teve oportunidade de chegar ali na frente e faltou dar aquela conclusão melhor, seja no passe ou numa finalização, mas não conseguiu fazer o placar de vitória no primeiro jogo. E no segundo, achei que foi bem abaixo do esperado. Na segunda etapa, pouco criou, parecia que estava satisfeito em levar para os pênaltis. E nos pênaltis perdeu 3 cobranças, o Corinthians venceu por 3-2. O jogo no tempo normal, como eu falei, o gol foi do Ravi, com assistência do Léo Salim. E até foi um primeiro tempo um pouquinho melhor da parte do Santos, mas o segundo foi bem abaixo e, enfim, uma classificação, uma eliminação que poderia até falar que foi merecida, tá? Eu acho que se teve alguém que pelo menos buscou sair vencedor do segundo jogo foi o Corinthians, não foi o Santos, infelizmente. Então, para aí com essa campanha nas quartas de final. Acho que poderia ter ido mais longe. O time do Corinthians é bom, mas não tão melhor que o do Santos. O do Santos, de novo, não é uma geração das melhores. Tem boas peças ali, mas não é das melhores, não. Essa geração 2010 do clube. E ainda mais aí com desfalques, né? Que complicado. Então, infelizmente, saímos eliminados. Acho que vale destacar positivamente, né? O Henrique Braz acabou pegando 2 penalidades, né? Sai como... um goleiro que eu já falei aqui, né? Eu já escutei no Santos que ele é muito bem visto tecnicamente, que até às vezes tem alguns erros mais por emocional do que por qualquer coisa. Até teve um jogo que eu citei aqui, que eu estava lá, eu não lembro se foi contra o Brasília, talvez na segunda fase. O Santos até vence essa partida, mas ele é expulso. Enfim, então acho que fica o destaque positivo para ele, que é conhecido por ser um goleiro bom tecnicamente, pegou 2 pênaltis. Mas o Santos acabou perdendo. Foram o Thiago Barros, que é um ótimo cobrador, inclusive, ele perdeu. O Arthur Lima, que é o camisa 10, foi cobrar com cãibra, também não entendi isso, estava com cãibra, acabou indo cobrar a penalidade. E o Júlio César também acabou perdendo dele. Mas enfim, infelizmente, eliminados aí. É uma campanha que eu acho que foi interessante, de novo, pelo contexto, mas talvez pudesse ter ido mais longe. É isso, atualizações, mais sobre a base no geral aqui, né? Mas
Vamos ver se a gente volta ainda hoje com outro vídeo. Se não, só amanhã. Valeu, pessoal.